Como é que foi o seu dia? Maravilha? Ó, tamo aqui, senhor blindado, tamo ao vivo. Tá me ouvindo? Tô sim. Deixa eu ver se eu peço pro rapaz aqui, pra eu entrar aqui no Tá sala bom, aqui. tá bom. Galera, a gente tá ao mais vivo aqui com o silêncio aqui. blindado. Ele só vai... Campeão, posso gravar aqui? Beleza, obrigado. O cara liberou aqui, fica melhor. Beleza. Aqui é uma salinha, você tá no hotel? Tô no hotel. Aí é uma salinha aqui, aí fica bem bacana. Você tá onde agora? Fica bem tranquilo de eu gravar aqui. Deixa eu sentar aqui, que é pra minha beleza ficar mais, Boa. mais visível. Deixa eu ver aqui. Agora mais bonito que isso, só se nascer de novo. Você tá onde agora? Eu tô em Criciúma. Aonde fica Criciúma? Criciúma é Santa Catarina. 150 quilômetros mais ou menos, 150 quilômetros de Florianópolis. Entendi. Tem praia aí, é isso? Tem praia aqui perto, aí minha mulher queria conhecer Veneza, que é uma cidade que é bem bonita lá, inclusive, eu fui lá conhecer agora, muito bonita assim. Tem alguma coisa a ver com Veneza da Itália? Sim. Sério? As comidas, cara, bem bonito assim. Tem os nossos barcos, o negócio lá é bem bacana. Que massa, cara, que massa. Como é que tá esse olho aí? Deixa eu ver, traz pertinho da câmera. Cara, esse aqui tá muito vermelho, não dá pra ver bem, ó. Esse aqui. E o outro tá começando a ficar menos vermelho, que eu tô usando colírio em cada 4 horas, tá ligado? Caraca, cara. Conta, vamos entrar já no assunto, que é para isso que a gente tá fazendo essa parada ontem. A gente conversou bastante essa semana e eu falei, cara, a gente podia conversar, principalmente agora, né, que a gente viu a entrevista que o Chris Weidman fez e as paradas que o Daniel Cormier falou também. E eu falei, a gente precisava não responder, não necessariamente rebater, mas pelo menos entender o que esses caras estão falando, porque além de não fazer sentido, eu não queria deixar pra gente falar disso a semana que vem, porque a semana que vem ninguém vai ligar. Porque a semana que vem o foco muda, né? Porque segunda-feira já entra na semana do UFC 300. Eu falei, cara, a gente precisa pelo menos falar, deixar isso registrado em algum lugar, antes que o radar mude pra outra coisa, que eles comecem a dar atenção pra outra coisa e ninguém fale mais disso, porque é um negócio sério, né, cara? Que se isso não for cortado agora, vai só piorar, né? Sempre vai ter uns porcos no MMA, né? Você chegou a ver a entrevista inteira do Weidman, traduzindo pra você? Você tá de férias, né? Eu até me senti mal, porque eu fiquei tão puto e eu fiz um vídeo, e aí eu mandei pra você e você me respondeu assim, falou, pô, cara, legal o vídeo, mas eu fico até chateado quando eu vejo isso agora, que eu tô de férias. Pô, eu falei, caralho, que merda, eu não pensei nisso, né? Não era minha intenção, né? Você tá acompanhando, você se desligou completamente, como é que tá? Cara, o que acontece? Eu já lidei com muita coisa na minha carreira, né? Muita coisa. Mas essa, pra mim, era uma coisa muito nova, né? Até minha mulher brigou comigo, né? Ela falou assim, meu amor, eu só lembrei de você. Você sempre foi uma pessoa que se cuidou, de não se envolver em polêmica, sempre preservou sua imagem. De repente tá aí teu nome aí. Todo mundo falando, uns falando bem e outros falando mal, né? Aí eu pensei, falei, cara, eu vou dar uma desligada disso, sabe, assim, vou me desligar. Então eu vim com minha família, eu tento não ficar mexendo no celular, tento dar atenção para minha mulher, para minha filha, porque não é fácil estar do nosso lado, né, o dia a dia do atleta. Falei, não, eu vou fazer valer a pena cada segundo com elas aqui, cuidar delas, brincar, fazer o meu máximo, como eu faço na minha carreira. Agora é hora de fazer o máximo por ela, mas também não tem como, em vez de quando não ver, né? Não, mas Então, logo assim, na semana seguinte da luta é mais difícil mesmo, não tem jeito, né? Se você tivesse ganhado a luta, você estaria viajando também ou você fica disponível aquela semana pra compromisso? Sempre quando eu luto, eu tiro uma semaninha ali, principalmente depois que eu casei, que eu tenho filha, eu sempre tiro uma semaninha ali eu falo sempre pra minha mulher assim, ó, escolha o lugar e vamos lá.
Cara, sabe? Vamos endereçar a primeira. MMA tá virando esporte de frouxo? Rapaz, Eu vou perguntar assim, na lata, porque é tão ridículo que tem que responder do jeito que o cara falou. É foda, né, cara? É foda. Pai, quem é mais frouxo? O cara que foi lá me deixou quase cego ou o cara que tem que trapacear para ganhar? Entendeu? E essa palavra frouxo, cara, primeiramente que no MMA é um nome que nem cabe dentro dela, Não né? faz o menor sentido, né? Porque para você subir naquele octógono, meu irmão, cara, você pode ser o cara mais ruim do mundo. Você pode subir lá 10 vezes e não ganhar nenhuma luta. Mesmo assim, esse cara merece respeito, que não é para todo mundo que está É inscrito nessa verdade. terra, não. É verdade. E Não eu é para falo, todo mundo, e eu não. ainda digo Ai, mais, cara. lutar no octógono do UFC é pra menos ainda, né? Tipo, quer dizer, lutar, o cara que tem coragem de botar uma luva e sair na porrada com outro homem, o cara já é brabo pra caralho. O Sem cara que ninguém tá. entrar, viu? Uma coisa é quando o cara é adolescente, que tá nas festas, que tava nas festas, começava as brigas, daqui a pouco o outro defendia, entrava um, entrava outro. No MMA tem isso não, meu filho. Depois que tranca a porta, tem o cara. É Exatamente. porrada ali, amigo. Porrada e sangue na cara. Não tem negócio de ficar chorando. Aí não tem tempo para estar conversando besteira no Instagram, Facebook, chamar bampanho, papai. Cara, ali só quem tá ali é Deus e é proteger sua saúde. O É resto isso é mesmo. tu que se vira. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala, vamos fazer round a round ali, como é que tava. Você contou pra mim que você achou o Chris Weidman. O Chris Weidman acho que surpreendeu todo mundo, né, com a performance dele. Ele veio muito bem pra luta, né? É como eu falei, né, cara? As opiniões é uma coisa muito perigosa para quem é um atleta, né? Para quem é atleta. Você não pode ouvir muito todo mundo, né? Ah, chuta a perna, ah, faz tal coisa. A teoria é uma coisa, né? A prática é outra. A primeira coisa que eu percebi diferente é porque não deixou a perna na frente, como ele deixava antes. Ele tirava a perna, né? E a segunda coisa que eu achei diferente na base dele, que ele estava mais rápido. E estava chutando, não é nem mais rápido que antes. Quer dizer assim, quer dizer, não é que estava mais rápido igual no início da carreira dele, mas estava mais rápido que nas últimas lutas que ele vinha apresentando. Sim. Eu vi que estava no corner dele lá, aquele Thompson, acho que é o nome dele, né? O Steven Thompson. Tava no corner dele. Então, assim, ele mudou um pouco isso, né? E o West dele eu já sabia, né? Mas o resto, não tem nada demais. Mas é uma luta de alto nível. Cara, ali Irmão, eu tô lutando com um cara que já lutou com muita gente do peso do médio, que foi campeão do UFC. É outra parada. É uma luta muito mais perigosa do que você pegar um cara que tá entrando no UFC agora com uma luta. Entendeu? Exato. Cara, é que nem aquele ditado do futebol, né? Quando o cara fica experiente, quem corre a bola. Não é mais o cara. Né? Então, olha lá, o Poatan eu tenho 34 anos, o Poatan é 36, se eu não me engano. O Poatan hoje é muito mais letal do que 10 anos atrás, quando era mais jovem. Verdade. Tá ligado? O MMA é um esporte diferente. Não é o gás que ganha luta. Quem ganha luta é aqui, é a tua mente, tá ligado? O gás, é claro, é óbvio que você não pode não ter gás, né? Mas se você tiver com a mente muito boa e preparada, você pode pegar um cara que corre 100 quilômetros, vai nocautear ele, a mente é que manda. E eu tava feliz com aquele momento, cara. Eu tava feliz com a luta, com aquela oportunidade, tá ligado? Eu sou um cara muito abençoado. Eu só pego jaca, tá ligado? A minha carreira inteira, bicho, brindado por uma galinha morta. Até quando eu tava no Brasil, eu só pegava jaca. Fui lutar na Rússia, peguei os melhores da Rússia. Cheguei no UFC, irmão, era jaca em cima de jaca, era só mandando as pedreiras, tá ligado? Só mandando pedreira. E eu nunca disse não pra nenhum. Aquele momento ali. No final virou um pesadelo, né? Você falou do mental. Você já tinha me falado antes que você tem uma batalhazinha com você mesmo ali, né? Como é que tá a cabeça? Como é que vem a cabeça indo pra uma luta dessa? Como é que fica depois depois de uma luta dessa? Tá vindo de derrota, faz diferença no teu mental ali, não na tua situação, nada. Cara, eu acredito que o ser humano, na verdade, mais de 90% da população mundial, eu acho que até mais, trabalha muito a mente ou sofre com algum tipo de
tristeza, de ansiedade, de nervosismo descontrolado, né? Eu sempre fui um cara muito feliz, né? Eu não sei fingir que estou feliz. Ou eu estou feliz, ou eu estou chorando. Eu não sei fazer o meu termo. Graças a Deus, eu nunca passei por depressão, essas coisas. Graças a Deus. Mas eu não quero falar sobre um assunto profundo agora, porque depois que eu nocautear a próxima luta, ganhar a próxima luta, aí eu quero falar sobre esse assunto em aberto, né? Porque se eu falar agora, pode ser que vão falar que eu estou usando como desculpa. Entendi. Mas eu não sou o primeiro atleta, né, que está passando por isso, nem serei o último, né, que já passei por isso. Na real, tem cara que passa muito pior do que eu já passei. E eu conheço alguns já, né? Mas eu tive que, depois da minha última luta, desde o início do UFC, eu venho sofrendo com isso. Só que tava lutando, né? Tava lutando, ganhando, perdendo. Aí na minha última luta foi quando eu procurei ajuda. Falei, Bernardo, eu não tô bem. Não é bem. Sabe que pra galera aqui, até pra você. Não é bem o Bruno Silva, o Bruno pai, o Bruno homem. Cara, o Bruno homem é um homem sempre realizado, cara. Eu tenho tudo que eu sempre quis ter. Poxa, eu tenho uma esposa linda, parceira, uma mulher que está do meu lado, é um pilar da minha casa. Tenho uma filha maravilhosa, saudável. Tenho uma família, cara, eu tenho meus imóveis, tenho os meus investimentos, tenho um carro que eu queria ter, eu tenho uma vida muito boa. Estou falando do Bruno blindado, do Bruno lutador, né? Eu procurei ajuda, fui no psiquiatra, comecei a tomar uma medicação, comecei a fazer uns testes. A minha meta era botar... Você não quer falar muito profundamente disso, eu vou respeitar, mas porque não é, igual você falou, você não tem uma depressão, mas rola uma ansiedade, assim, de tipo, você ficar nervoso e é um pouco disso? Até então era aquela ansiedade boa. Sabe aquela ansiedade pobre, que quando a gente fica ansioso quer ir cagar? Até então era assim antes. Entendi. Depois não. Depois virou diferente, né? Virou como se fosse um ataque cardíaco. Sim, sim. Tá ligado? Tem muita gente que tem isso. É uma mini síndrome do pânico quase ali. E não é Agora todo mundo eu vou dizer que pra lida você. Imagina tu ter uma crise dentro do octógono, o cara quer bater na tua cara. Você tá louco. Entendeu? Mas enfim, é um assunto que eu quero falar depois sobre isso, sim. né? Agora eu não quero falar sobre isso agora, não, para não dar margem já pra gente usar maldade, ficar conversando besteira. E eu procurei ajuda e minha meta era lutar só em junho ou em maio. Maio ou junho, né? Fui para Paraíba, quando eu perdi a última luta em outubro. Fui lá ver minhas casas, me desliguei da internet por um tempo, fiquei ali vendo a minha vida, focando nos meus investimentos, nas minhas casas, nas minhas coisas. E eu conversei com o meu empresário e falei, Bernardo, me dá um tempo agora, eu preciso de um tempo, eu não estou legal, tal, isso aqui vai prejudicar, tá acabando com a minha carreira, se eu não curar isso, tal, enfim. Comecei a tomar medicação, tudo, comecei a ter uma melhora. Cara, quando foi em janeiro, dia 3, já veio a luta do Chris Weidman. Se fosse um Zé Ninguém, um cara, Zé Ninguém entre aspas, né? Lógico. Essa palavra até é feia falar Zé Ninguém. Mas a gente entende, né? É que o mundo hoje tá muito chato, né? Você tem que pisar em ovos ali pra poder se explicar, né? É uma merda. A gente tem que conversar aqui pensando 1000 vezes o que vai falar, né? Porque se tudo que eu falar aqui vira... Exatamente. Mas fica de boa, aqui não tem mimimi, não. Beleza. Aí quando veio o Chris Weidman, eu falei, Bernardo, como é que eu vou dizer não? Tá ligado? Cara, é óbvio que eu quero. Cara, é um ex-campeão. É uma grande oportunidade para mim. Botar meu nome no jogo de novo. Voltar a vencer ganhando dele. Vambora. Então eu aceitei a luta, né? Só que meu único defeito é que eu me arrependo muito dessa luta. Muito. Mesmo sendo meu coração, é meu perfil. Eu fui muito respeitoso com ele, com aquele filho da mãe, cara. Aquele covarde, tá ligado? Eu fui muito respeitoso com ele o tempo inteiro. Até depois da luta eu fui muito respeitoso com ele. Vi ele no vestiário, conversei. Por quê, cara? Eu tenho família, eu tenho filha. Exato. E eu sei que ele também tem família, tem filha. Eu não queria, cara, passar aquela imagem pros filhos dele. Tava a mãe dele lá, o pai dele, tá ligado? Eu não queria que fosse comigo. Então eu não queria que fosse com ele também. Ou seja, pensei errado, né? Totalmente. Fiz errado, porque ele tava pouco se fudendo, né? Que acabou ali, ele já tava na coletiva de imprensa falando que você tava arrumando um jeito de sair da luta. Chega a ser bizarro, velho. Chega assim, cara. Engraçado que pelos caras famosos que eu escutei, o único cara que defendeu ele, quer dizer, até o ponto que eu vi, né? Foi o Cormier. Do Tá jeito ligado? que ele defendeu, principalmente, né? Falou que você tava fazendo firula igual jogador de futebol e que isso é do nosso país. O Cormier peca no pachequismo dele, sabe? A gente até conversou sobre isso em off, né? E eu já tinha falado disso muitas vezes aqui no programa.
O fato do cara ter, que nem eu tenho meu canal aqui, eu trago o blindado aqui, se a gente quiser ficar 1 hora falando mal do Weidman, a gente vai, porque o canal é meu e eu gosto de você, e se eu quiser falar mal do cara, eu vou falar. Eu não tenho que ser parcial, porque eu não sou jornalista, eu não tenho que... Eu torço pra você e eu quero que o cara se foda. A verdade é essa. O Cormier tem o direito de fazer a mesma coisa no canal dele. A hora que ele tá lá no YouTube dele, falando as coisas que ele pensa, ali tudo bem. Quando esse cara tá segurando o microfone da ESPN ou fazendo podcast pra ESPN, ele perde esse direito. Porque ali ele tá tendo um alcance que é um alcance da ESPN. E ali ele tá influenciando quem tá assistindo. E aí ele não pode fazer isso. Entendeu? Ele faz isso com o Makhachev, ele fez isso com o Weidman, com você, e falando, não, porque o blindado... E aí eu queria falar, porque eu também falei disso, porque... Eu pisei no negócio aqui. Pera aí, rapidinho, eu pisei no switcher que eu tenho aqui, e aí trocou a câmera. Eu falei bastante disso também, que era a parada de você ir pro chão a hora que deu a dedada. E você falou pra mim, falou, cara, 99% das pessoas que levar a dedada no olho não vai saber como reagir, porque a gente não treina pra isso. E na teoria, num mundo perfeito, o cara leva uma dedada no olho, ele dá 2 passos pra trás, bota a mão na frente, chama a atenção do juiz ali. E você falou pra mim, falou, cara, tudo isso é muito bonito, mas não funciona assim, né? A hora que você leva lá. E surpreende o Daniel Cormier, um cara que já passou por isso e já fez isso, né? Porque na luta dele contra o Stipe Miocic, ele dá uma dedada no Stipe segundos antes dele nocautear o Stipe. E tem imagem dele também com o olho inchado, arregaçado, desse tamanho de uma dedada no olho que ele levou. Então você vê, um cara com o gabarito de um Daniel Cormier tá ali no UFC comentando luta, é justamente, o cara é um ex-campeão, ele já passou por aquilo, ele já lutou ali, ele vai entender o lado do lutador. Ele não pode tomar o lado de um cara e ficar falando mal do outro, tipo, é absurdo. Eu nunca, cara, vou estar esculachando alguém dessa forma, porque, cara, nem outra profissão que eu não conheço. Pronto, eu vou dizer aqui, um exemplo aqui para você entender. Eu sou São Paulino, né? Assisto futebol. Vocês vão me ver esculachando jogador de futebol em Instagram, em alguma coisa. Porque, cara, eu não sou jogador, mas eu me imagino do outro lado errando pênalti. O peso da cabeça do cara, a mente do cara. Eu me coloco no lugar do cara. A gente sabe que no cenário perfeito, o gol é grande, né? Na teoria. Na hora do pênalti, cara, a trave parece estar menor. Tu perdeu um pênalti. Lá também tem um goleiro profissional. Tu perdeu. Como é que eu vou xingar o cara? Uma coisa é eu falar o quê? Poxa, cara, o cara errou um pênalti, cara. Ele poderia ter feito assim. Isso é uma opinião. Exatamente. Que todo mundo tem um direito de ter. Ou ele jogou mal. Você pode achar que o cara jogou mal. Como pode falar, o blindado lutou mal. Puta, ele vendeu o pênalti, ele se vendeu. Não era para ser profissional. O cara começar a atravessar a barreira da liberdade, do respeito, tá ligado? De não se colocar no lugar da outra pessoa. É apenas xingar, ofender, fazer mal, tá ligado? Mas, enfim, assim, sabe, a gente sempre vai estar vulnerável a essas coisas, né? De falar mal, de ser prejudicado por muita coisa. O que eu fiquei triste de verdade mesmo foi com a forma que os árbitros seguiram a luta, a forma que eles levaram a situação assim, né, cara? Eu tava até vendo, na real, um monte de americano mandou uns vídeos pra mim, né? De coisas que aconteceram no UFC. O Dustin Poirier contra o Gate, que quando pegou o dedo no olho, o negão lá, o árbitro do cabelo grandão lá, que é um dos mais famosos, na hora ele tirou um ponto. Ele nem deu advertência, ele nem falou nada. Ele só foi lá e, olhou pro Dustin, mandou o médico entrar lá, o médico foi, olhou dele, ele foi lá, chamou o cara lá, o Gate, um ponto a menos. Não teve discussão. A do Bilal lá contra o atual campeão. Contra o Leon Edwards, que o Bilal... exatamente. Eu até postei agora no Instagram, tu viu a forma que ele caiu? E não foi proporcional. Quando ele chutou o cara, ele foi meio que baixar a mão. O cara na hora, o Bilal na hora, é como eu falei, muito, como é que é a palavra? É muito instinto a reação, porque é de dor. É involuntário, né? Ele reage de um jeito diferente. Não dá tempo você... pegou no meu olho. Árbitro, vem cá, me ajuda, por favor. Não dá. Quando é um arranhãozinho, é uma coisa.
Mas quando, cara, no vídeo você vê muito claro. Ele enfia o dedo no meu olho, cara, nem enfiar o dedo, não é tocar no meu olho. Ele enfia o dedo no meu olho, sai rasgando o meu olho com a mão. Né? Puxa, ele vai com a outra mão e mete a mão no meu outro olho ainda, tá ligado? Cara, se você ver a minha reação na hora, eu nem gritei. Foi aquela coisa de caralho, tá ligado? De botar a mão no olho. Aí ele já foi e cruzou. E o soco não pegou na minha cabeça, ele pegou no meu ombro. Depois que ele pegou na cabeça. Quando eu caí no chão, eu caí de frente pra ele. Mas aquele soco te balançou, te desnorteou? Não, né? Não, você tava indo pro chão, né? Quando pegou no meu ombro, que eu caí, você vê que eu caí de frente pra ele. Quando ele veio pra cima de mim, você vê que minha reação foi o quê? Virar de costa pra proteger meu rosto, né? Ele continuou batendo, eu já levantei brincando. Eu não fiquei com a mão na cara. Eu já levantei meu olho. E o árbitro, cara, é tão filho da puta, cara, que eu falei assim, cara, por favor, olha o telão. Aí ele foi, olhou pro telão. Aí é como se eu tivesse sentido que ele fez merda, né? Ele ficou assim olhando, ele ficou sem reação. Aí olhou pro outro árbitro assim. Aí o Bernardo falou que até então a minha equipe também não tinha visto na hora o Dida, né? Eu disse, por que você caiu no chão? Eu falei, Dida, foi meu olho, olha pro telão, ó. Quando o Dida viu no telão, eu falei, caralho. Aí o Mick, eu não vi, né? O Bernardo falou que o Mick tava lá, o Mick, né? O Mick foi, levantou e foi lá pro lado dos árbitros. Aí eu não sei o que ele falou, até porque o Mick ele não tem poder de chegar ali e mudar a regra da luta, isso é uma né? outra coisa que a gente precisa esclarecer também. Tipo, o UFC tem zero envolvimento com tudo isso que aconteceu. É comissão atlética, né? Tipo, eles não respondem pro UFC, né? Igual você falou, o Mick Maynard, que é o matchmaker lá do UFC, ele levanta e vai falar com os homens. Mas ele vai falar provavelmente tipo assim, o que vai acontecer, o que vocês vão fazer... E ele não tem influência, né, no resultado que os caras vão fazer, exatamente. Era quem é usada. O UFC fazia parte da usada, mas o UFC não mandava na usada. Exatamente. Era um órgão separado, né? Aí vem a parada da regra, que a gente falou, que eu falei também, né? O cara seguiu a regra diz, quando um cara não pode continuar a partir de tanto tempo, se fosse da metade do segundo para antes, teria sido, acho que, no contest, né? Não é isso? E como foi depois, eles vão pela carteleta dos juízes. Que também, se você parar a pensar, tá errado ainda. Os 3 juízes marcaram 10-9 pro Weidman, os 3 rounds, você viu? Sim. Tá errado o quê? Não se pode pontuar o terceiro round sem ter acabado. Entendeu? Segundo, ele tinha que tirar o ponto. Se ele tira um ponto, a luta estaria empatada. Exato? Teria... Um dos rounds estaria empatados, né? Vocês estariam indo pro terceiro round empatado, exato. O round, eu dei um down no cara, eu dei meio que um down nele, conectei os golpes mais fortes do Chris Weidman, foi o round que eu estourei a cara dele, que ele falou que foi dentro do olho. Não, ali não foi, soco. Foi uma porrada, foi a gente soco, viu. Não foi dentro do olho. Ele postou lá bem assim, mostrando o olho. Irmão, eu tô reclamando de olho, de nariz. Eu tô até com os pontos aqui no olho, ó. Eu tô reclamando dessa merda aqui, não. É do olho que nós estamos falando. Seria pelo menos um empate. Eu vi até aquele árbitro lá, eu não sei o nome dele, cara. Um que era do UFC, das antigas, ele era. O John McCarthy? Ele foi no podcast, foi no canal dele, eu não sei, me mandaram esse vídeo. Aí ele falou assim, ó, teria que ser 3 formas de acabar a luta. Não acontece, não poderia, porque foi no terceiro round. Isso. Ele falou, seria desclassificação do Chris Weidman. Aí eu não lembro qual foi a segunda, que eu não lembro. Por não falar besteira aqui, eu não vou nem falar que eu não lembro. A terceira foi tirar 2 pontos do Chris Weidman, ou seja, a luta seria empate. Entendeu? Então, assim, era essa forma. Aí tem outro árbitro do Brasil aqui, que o Marcelo Alonso entrevistou, que eu também vi. Ele falando, cara, a luta já está errada. Quando o blindado pela segunda vez reclamou do olho, e o árbitro não chamou nem o médico para saber como é que ele estava. Ele estava com o olho lá sujo, não subiu nem o médico, e ele jogou um pano. Ele, não é com pano que se limpa o olho do atleta. É com uma gaze, né? Uma gaze ou algodão e com soro fisiológico. O cara ficou lá limpando o olho com a mão, o árbitro
não falava nada, só foi lá no Chris Weidman, começou a besteira do Chris Weidman lá, e não tirou ponto, não fez nada. Ele tá tudo errado. Cara, o início da luta, da primeira entrada no olho, até o final, foi toda errada a luta. E o resultado, pior ainda, tá ligado? Mas, cara, é que eu falei, cara, eu fico muito triste, assim, quando eu lembro, porque uma derrota, que não foi derrota, né? É uma polêmica que eu não queria estar aqui me envolvendo em polêmica, eu não queria estar falando com você aqui sobre isso, eu queria estar falando sobre uma vitória, sobre um nocaute. Como foi ganhar. Sobre uma boa performance. Você tinha 2,5 minutos quase de luta ainda, né, cara? Isso é que eu falo sempre. O meu estilo de luta não é pontuar. Eu não sou pontuador, tá ligado? Se você for avaliar minhas lutas, eu tenho 34 anos de MMA. Eu conto na minha carreira as vezes que eu ganhei round, tá ligado? Eu nunca fui, é um defeito meu, às vezes já foi qualidade, é o meu estilo. Eu não sou pontuador, eu sou nocauteador. O Sanches foi a mesma coisa. Você lembra que deu 3 chutes no meu saco? O Sanches? Lembro. 2 chutes no meu saco. Eu tava perdendo os 2 rounds. Eu entrei no terceiro round e nocauteei ele com 3 minutos e meio no terceiro round. O Chris Weidman, a mesma coisa. Eu tava bem. Você nem viu sentado no round, tá ligado? Nosso plano era, não vai para cima no início do round, terceiro round, para ele não te quedar e te amarrar, e vamos começar a buscar o nocaute. Quando der 1 minuto e meio de luta, eu te aviso. Beleza. Aí foi onde teve o dedo no olho, né? Então, assim, a galera, mas ele tava perdendo a luta. Não, a luta só acaba com 15 minutos. Não é com 12 minutos e meio. 12 minutos e meio de porrada, a galera não tem noção tanto de porrada que é não, meu amigo. 12 minutos de porrada dá pra você bater uns 15 caras na rua, no mínimo. Tá ligado? No mínimo. E se brincar, deixa pôr um sorvete na esquina ainda, viu? Antes. Como é que tá? Teve algum update da Comissão Atlética? Vocês chegaram a fazer a reclamação formal? Como é que ficou? O UFC não. Não sei quem foi quem falou pra gente que tem que esperar uma semana depois da luta. Aí a gente já juntou as provas, né? Exames, laudo de médico, testemunho de árbitros falando sobre as regras. E o principal é o vídeo, né? Que nem precisa muito o que falar, né? Aí estão preparando a defesa. Aí eu já tenho um advogado já, e a gente vai entrar, não é nem entrar contra a comissão, é apenas para pedir para rever a situação e mudar o resultado da luta. É que nem eu falei para você, é óbvio que a vitória, financeiramente, é melhor. Eu vou ganhar o dobro. Mas eu não estou aqui pedindo a vitória. Eu não quero ganhar desse jeito, mas também não quero perder, tá ligado? Eu quero um empate, uma classificação, não botar como uma derrota. Eu queria muito uma revanche. Muito. Ele falou que aceitava uma revanche, né? Você viu? Eu quero muito ficar de olho a olho pra ele. E dessa vez não tem respeito. Ou ele me mata, eu vou espancar ele. E se não for ele, manda outro cara. A vida que segue. O meu principal foco é mudar esse resultado. De não ser injusto, tá ligado? O justo tem que ser justo. Entendi. E muita gente falando de que você tá mais cuidadoso, que você não tá tão agressivo mais. Você tem alguma... Você sente isso, você assistindo? É só impressão? Ou porque não tá ganhando, os caras estão falando isso? Porque, ó, aquela derrota pro Brendan Allen, eu praticamente desconsidero. Porque aquele tipo de luta pode ir pra qualquer lado, porque a hora que você sai na porrada daquele jeito lá, você quase ganhou dele e ele acabou ganhando de você. Aquela ali, tudo bem. Agora, a outra luta lá em Abu Dhabi, com o doido do olho lá, ali você não lutou bem. E aí agora vem essa luta do Weidman. Cara, eu não acho que... Qual que você senta com o teu time, assim, quando você assiste as lutas, o que vocês falam? Cara, é uma boa pergunta, cara. Na verdade, eu acho que foi o primeiro cara que perguntou pra mim isso em uma entrevista, né? O que acontece? Eu vou explicar aqui rapidão. No início da minha carreira, eu era um cara muito defensivo, porque eu não tinha jiu-jitsu, não tinha chão, não tinha porra nenhuma. Pra mim, o West era uma comida, que eu nem sabia o que era o West, né? Tá ligado? Aí, quando eu comecei a aprender, a me defender, a quedar, comecei a fazer jiu-jitsu, eu comecei a virar um pouco mais agressivo. Quando eu virei roxa, marrom de jiu-jitsu, eu virei totalmente agressivo.
tá ligado? O tempo inteiro buscando a luta. Aí chegou uma hora que a agressividade estava me atrapalhando um pouco em algumas situações, né? Eu estava muito eufórico, muito querendo matar o cara. E chega uma hora que você pega uns caras que também são experientes, que tem um bom nível de wrestling. Pronto, contra o Sanches foi meu alerta, né? Uhum. Porque eu comecei a luta, meu irmão. Eu acho que em 20 segundos eu dei pelo menos uns 30 socos nele, tá ligado? Aí ele começou a me quedar. E toda vez que eu levantava na luta, eu começava a querer pegar ele e pum, queda. Pum, queda. Aí a minha equipe sentou, conversou comigo, obrigado, é o seguinte. Engraçado que a gente tem que treinar lutadores para ser agressivo. No teu caso, a gente treina para controlar a tua agressividade. Então, cara, vamos ser um pouco mais cauteloso. E a gente começou a tentar equilibrar isso, né? Quando foi na luta do Chara, a gente tinha um plano, tudo, mas não estava bem de saúde, beleza, enfim, perdi. A do Brandon Allen, cara, aquela luta ali foi. Eu não tenho um pingo de raiva daquela luta ali. Eu só tenho raiva porque eu perdi a chance de entrar no top 15, né? Mas, cara, foi uma luta louca. Foi o demais. Brandon Allen, todo mundo tinha medo do chão dele, medo das quedas. E você vindo de uma bela vitória contra o Brad Tavares, o cara acho que nunca tinha sido nocauteado, né? Exato. O Brandon Allen, cara, foi foda, porque ele entrou nas minhas pernas, eu consegui anular o jogo dele de queda, tá ligado? De queda e de chão. Comecei a trocar com ele, comecei a deixar ele correndo atrás dele. O filho da puta, foi muito mérito dele, cara, porque quando você perde, sempre vai ter um pequeno erro, né? Lógico. Não tem como não errar. Mas, cara, foi um erro muito pequeno que eu cometi. Eu vejo mais como mérito dele do que erro meu, né? Eu montei um upper, peguei ele. Quando eu pum, um upper, ele cruzou por cima do meu cruzado, por cima do meu upper. Aí ali eu balancei, caí no chão consciente, perdi a noção do espaço, achei que estava dando as costas pro octógono, eu dei foi para ele, enfim, perdi, tá ligado? Foda, né? Na hora do Chris Weidman, a gente já sabia que a agressividade demais seria ruim para mim, né? Porque eu ia brigar com ele, ele ia meter uma queda, ia fazer o que ele fez no primeiro round. Me quedou, não me bateu, ficou ali 3 minutos e meio conversando no meu ouvido, nem minha mulher passa esse tanto tempo no meu ouvido, como ele passou, tá ligado? Ficou 3 minutos e meio no meu ouvido ali, e pronto. Então, assim, no segundo round, terceiro round, eu tive que começar a ser cauteloso, mudando a base, tocando nele, tocando jab, chutando a costela. Aí ele chutei as pernas, ele tirava a perna fora. Aí eu comecei a machucar o rosto dele, eu comecei a machucar o olho dele, comecei a machucar a testa. Então, assim, tem lutas que eu vou ter que ser agressivo. Tem umas que eu vou ter que ser um pouco mais cauteloso. O que nunca me peça, que eu já até pedi pro meu empresário, meu mestre, ele sabe muito bem disso, nunca me peça por ser um cara técnico. Tem o quê? Aquele cara que ganha o round, o cara que dá um chute na perna e passa 5 minutos com um chute e ganha o round. Eu não sou esse cara. E às vezes que eu fiz isso, eu lutei muito mal. Mas eu gosto de ser cauteloso, como eu gosto de estar agressivo. Eu consigo ter os dois ao mesmo tempo, né? Mas nessa luta, eu tive que ser um pouco mais cauteloso mesmo. Você sentiu ele bem a hora que ele... Você sentiu um diferencial na luta agarrada dele? Cara, eu vou dizer pra você. Ele, se eu não me engano, foi 3 ou foi 4 botes de queda que ele me deu. O primeiro ele me quedou, né? A gente se embolou ali, na verdade. Ele me quedou, eu levantei, enfim. Eu nunca lutei com um cara do nível daquele do West, não. Sabe? Caraca, que doideira. Eu lutei com 2 caras All American, né? Que eram os Sanches e ele. Aham. Cara, eu não via, cara. Eu não via. Eu defendi as quedas porque eu tava muito treinado. Eu treino isso, eu venho treinando isso há anos, que eu posto muito pouco o wrestling. Eu posto um pouco mais o boxe. Eu treino muito, cara, muita queda, treino muito jiu-jitsu. Só que, infelizmente, meu mestre fala uma coisa que meu irmão e minha esposa me cobram muito, muito mesmo. A gente brasileira, a gente entre aspas, né? Tem essa cultura de falar, ah, eu sou bom, ah, ele é arrogante. Acaba crescendo com essa merda na cabeça, né? E o dia você fala assim, o Dida, Bernardo, às vezes, você esquece o tanto que você é bom. Uhum. Você não se vê da forma que a gente vê você. Às vezes, você fica muito nessa dúvida da humildade. Ah, minha mulher falou a mesma coisa. Ela, amor, se você soubesse, tivesse os olhos de como eu te vejo, tu seria muito maior do que você já é. É verdade. É verdade. Sabe? Isso é um pouco daquilo que a gente ficar... falou no começo da conversa, da cabeça mesmo, né, cara? Uhum. Você é um cara
Eu falo, por exemplo, do Rodolfo Vieira, que é bastante amigo meu, já veio aqui e tal, não sei o quê. Rodolfo Vieira, você fala assim, você já lutou com o fulano? Ele, Deus me livre. Não, tomara que eu não lute, o cara é perigoso demais. Caralho, tu é o Rodolfo Vieira, cara. Como... Exato. Entendeu? Tipo, é igual você falar, não, o cara é muito bom. Fala, o cara é bom, mas você é o blindado, caralho, você também é bom. Uhum. E às vezes falta isso em mim. Eu já tive isso bom, fui perdendo. O meu irmão me cobra muito isso, né, cara? Ele falou, Bruno, como é que... Meu irmão fala bem assim, como é que eu vou motivar você? Tu já tem tudo que tu queria ter. Tu tem carro, casa, casamento, filha. Você é um cara respeitado. Você já tem tudo que o ser humano pode ter nessa terra já. Como é que eu vou motivar você? Eu falei, não sei. Ele falou, eu também não sei. A gente vai ter que descobrir. Eu só acho que você não se vê da forma que você é. Eu acho que você se acha muito pequeno ainda, e você não é pequeno. É verdade. Nem como lutador, nem como homem, sabe? Então foi o que eu vi, então, dos treinos e tal. E voltando ao Chris Weidman, cara, ele tem um nível muito alto, assim, muito alto. Ele não pode ser... Na real, o Chris Weidman nunca foi um strike, né? Ele nunca foi um strike. Não. Nunca. Mas sempre teve um nível... mas ele tá velho. Meu irmão, ele tem 39 anos, eu tenho 34. A diferença é quase nada. O Glover Teixeira foi campeão com 42 anos de idade. O Boatan tem 36. O Verdun foi campeão com 38, se eu não me engano. O Anderson Silva chegou no auge dele com 34. Você tá então, tranquilo, velho. Cara, você tá tranquilo. Eu, na minha opinião, de leigo, igual eu falei, assim, né? Eu falei, é muito fácil eu daqui falar o que eu falei, que é tipo, não podia se jogar no chão, tinha que andar sentado com a bunda na cadeira aqui, assistindo a televisão. É fácil falar isso, né? Estando lá dentro é outra coisa. Então, o que eu acho que falta pro blindado é o que a gente acabou de falar. Falta o blindado bater a mão no peito, falar, eu sou foda, e ir lá e ir pra cima porque você é foda, tá ligado? Não, com respeito, com educação, com a parada das artes marciais, de lealdade e tal, não sei o quê. Mas, meu irmão, tem que ir lá e tem que meter a porrada, cara. Não tem que ficar nessa... Passar esses perrengues que a gente mesmo cria, né, cara? Caralho, será que vai dar? Será que não vai dar? Puta merda, e se eu perder? E se eu ganhar? E não sei o quê. Eu conversei com... Eu bati um papo com o Rodolfo Vieira uma vez. Você lembra quando ele perdeu a luta pra aquele... Esse menino tá vindo bem agora até. Mas o da guilhotina? O faixa roxa de jiu-jitsu. Ele tá no ranking, ele. Tá, ele tá então, no ranking. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o moleque se mostrou muito bem. Mas ele tinha acabado de entrar no UFC. E aí, o Rodolfo tava naquela assim, tipo... vou ganhar rapidinho e vou pra casa com a minha família, Rio de Janeiro, tal, não sei o quê, bababá. Ele falou, cara, era isso que eu tinha na cabeça. Ganhar rápido e ir pra casa curtir, porque eu tive um camp muito difícil, não sei o quê. Ele entra na luta, bem pra caralho, tá lá, tal, não sei o quê. Já botou o moleque no chão, primeiro round, ele falou, caralho... E ele pensando, né? Nossa, que fácil. Aí foi, passou, ganhou a posição, falou, nossa, que fácil. Pegou, encaixou o katagatame e falou, vou ganhar, vou finalizar aqui. E aí ele errou. A hora que ele errou, ele fez assim, vou perder, não podia ter errado, vou cansar. Ele falou que dali foi, assim, ladeira abaixo, e ele perdeu aqui, ó, a luta. Ele perdeu a luta aqui. É muito louco isso, cara. Vários caras, cara. Eu vou dizer pra você, cara, uma coisa que eu converso muito com o Diga. O MMA vai me deixar louco. Mas não é de pancada que eu tô falando, não. Até porque isso é inevitável, né? Mas, cara, a mente da gente, cara, vira uma loucura, meu irmão. É um esporte louco, velho. Tu tá aqui... Pronto, que nem eu perdi pro Poatan e perdi pro Gerard Micheste lá. Lutei muito mal, aquela do Califórnia. Me mandaram pra Tavares. Nocauteou pra Tavares. Eu tava lutando por causa do ranking. Então, assim, é uma gangorra muito louca, velho. É um altos e baixos muito rápido. Cara, as coisas tão loucas, que se Deus quiser vai acontecer isso agora de bom. Vou lá, meto 2 nocautes. Meu irmão, tá eu brigando pelo ranking novo. Exatamente. Tá ligado? É uma loucura, velho. Deixa a gente louco, bicho. O melhor ganha do pior, o pior vai lá e bate no cara que é sinistro. E assim é loucura, velho. Loucura. E se eu pudesse te falar alguma coisa, usa o Poatan
de alavanca pra você, cara. Você é um cara que foi lá, trocou porrada, levou os golpes mais duros que o Poatan tem pra dar, não caiu e tirou. E ele não ganhou a luta, ele ganhou de você, mas não foi fácil, cara. Você vendeu caro ali pra ele, entendeu? Então, eu acho que era esse o espírito que você tem que olhar e falar, ó, o Poatan, os caras estão falando, pô, melhor striker que já veio no MMA, campeão de 2 categorias do Glory, campeão de 2 categorias do UFC. Você é o cara que foi lá e trocou 3 rounds de porrada com ele pra cima. E tá aí, cara. É esse cara que tem que entrar no octógono quando você vai lutar com o Chris Weidman, Cara, com um cara desse. Obrigado pelo toque. Muito bom mesmo, cara. Eu não vou e nem mereço terminar assim, né? Por tudo que eu fiz pelo esporte, no caso de ajudar crianças, adolescentes, financeiramente, como história, como inspiração. Eu não mereço e nem vou terminar desse jeito, né? Nem fudendo. Eu vou brigar, eu vou levantar. Eu espero que o UFC, se for por falta de trabalho, nunca vai ser, porque isso é uma coisa que eu nunca fui, nem sou vagabundo, né? Nunca precisei de ninguém. Cara, um dia, se você conversar com o Dida, você pergunta para ele quantas vezes o Dida teve que mandar mensagem para eu ir treinar. Tá ligado? Alguém vem me cobrar. Ei, tu tem que fazer dieta. Ei, tu tem que não sei o quê. Cara, eu sempre fiz o que era para ser feito. Tá ligado? E quando eu não sabia, quando eu fazia errado é porque eu não sabia, né? Que no começo da minha carreira, nós ia perder peso, tomava diurético. Recuperava comendo pizza. Foda, né? Tá ligado? O tempo bom, né? E dava certo. A gente não sabia. A gente não sabia, tá ligado? Mas, ó, dava certo porque você não sabia. Hoje você sabe, você fala, ih, caralho, comi uma pizza, não podia. Aí volta o mental, é uma merda. Exato. Eu nem como depois de pesar as pizzas. Mas antes é porque a gente não sabia. Imagina, o professor vinha e fazia, ó, o cara tem 30 quilos mais que você. Tá faltando 5 quilos. Mas peraí. Tá faltando 30 quilos. O cara é 30 quilos mais do que eu, ele falta 5 quilos pra mim. Aí eu ia lá, tomava porra de um diurético. Imagina diurético, meu irmão. Sai tudo do teu corpo, tá louco, tá ligado? Cara. Tá aí eu ia lá, tomava diurético. Aí na época eu lutava de peso pesado. Aliás, eu era enxerido, né? Porque eu tinha corpo de criança e lutava entre os caras grandes, na verdade, né? Aí bateu o peso. A pesagem antes não era que nem hoje. Era de 7 da noite, 8 da noite. Uhum. Não era que nem hoje que você pesa 9 da manhã, né? Aí o que eu fazia? Ia lá, ia pro rodízio de pizza, todo mundo sem dinheiro, o evento pagava, a pizzaria, o rodízio. Nós ia a pizzaria, bichão, olha, tome-lhe 15 pedaços de pizza, 16. Jesus, cara. Tá ligado? E não tava, velho. Ninguém sabia. Foda. Então, assim, só é errado quando você sabe, né? Exatamente. Quando você não sabe, não é errado. Quando você sabe, é isso mesmo. Ai, caralho, muito bom. Ó, antes da gente ir embora, que eu quero agradecer até atrapalhar tuas férias aí. Galera, se alguém tiver alguma pergunta pro Blindado, manda já, porque a gente vai encerrar aqui, beleza? Vamos ver aqui se alguém falou alguma coisa. Força, o Brasil está contigo. Blindado é o meu top 4. Os caras zoando que você falou do Bilal. Os caras não aguentam, né? E o pior... Bilal caiu. E o pior, meu irmão, que quando eu vou falar da porra do Bilal, a primeira coisa que passa na minha cabeça é eu mesmo trollar eu mesmo. Eu faço, é o Bilal. Ai, cara, muito bom. Olha só, Edgar David, UFC 301 no Rio de Janeiro, você aceitaria uma luta lá ou tá muito cedo? Eu acho que eu não posso não, por causa do olho, cara. Não é nem eu que não quero, eu acho que eu vou pegar 1 mês de pouco aí de suspensão, até 2, Falando nisso, a história do olho lá que você falou, o médico falou que você perdeu 30%, quando que você volta pra rever isso daí? É temporário, lógico, né? Terça-feira eu volto lá, eu fiquei assustado na hora, cara, porque assim, meu exame de vista sempre foi 100%, sempre. Eu fiz um agora, tem menos de 1 mês que eu fiz pra luta, né? Uhum. E ele dilata a pupila, tudo, e eu vejo tudo nas coisas que ele bota lá, a letra e tal. Quando foi agora, ele botou a letra, né? Aí falou, que letra tem ali? E eu, olhava, eu, meu Deus, cara, será que eu tava... É porque tá frio aqui na sala, não tô conseguindo ver as coisas. E eu olhando. Aí ele fechou o olho, eu fechei ele. Que letra? Eu, tal. Ele, abre o outro. Que letra tem? Cara, eu não via nada.
Nada. Era como se tivesse tudo manchado, tá ligado? E eu fiquei, meu Deus, será que eu falo a verdade pra ele? Eu fico enganando, né? Mas se eu enganar, tô enganando eu mesmo. Aí, doutor, aumenta, bota mais uma letra ali uma vez. Ele botou, aí, qual letra? Não sei. Aí ele fez. Renato, cara, aí a gente sentou para conversar, né? Pessoal, é o seguinte, não fique preocupado. Eu, como médico, eu acredito muito que isso aí vai voltar ao normal. Sim. Muito. Provavelmente A arranhou ali a córnea, alguma coisa assim, Aham, né? e pessoal, eu não sou especialista na córnea, na retina. Retina chama, né? Retina. Eu não sou especialista. Eu vou chamar outro médico. Ele chamou outro médico. Aí o médico olhou e falou assim: olha, pelo menos isso está descartado. Deve ter algum problema pelo dedo no olho ou alguma inflamação por dentro que não dá para ter o diagnóstico 100%. Quando for semana que vem, você volta aqui para a gente ver se tem uma evolução no seu olho. Aí eu Entendi. falei, não, beleza, mas você mais calma, que eu acredito que isso é temporário. Porque se fosse uma coisa para sempre, a primeira coisa que a gente conseguia ver na retina, a gente conseguia lá, era a cirurgia imediata. Como não tem, pode ser alguma inflamação por causa do dedo e tal, mas fica tranquilo que a gente vai resolver. Aí eu falei, não, então beleza. Aí Explica, vamos. explica pra galera que o Márcio Thailand perguntou aqui, ó, por que que o blindado respeitou tanto o Chris? Boa pergunta. Explica de parte estratégica como é que funciona, porque os caras não entendem, tipo, falou, porra, Mas vai. peça para ele perguntar aí, você está falando de respeito de luta Eu acho que ou dos respeito dois. Eu acho que dos dois eu acho que ele tá falando na luta, assim, de você ter mais na luta, né? cuidado, é. Ah, cara, na luta, realmente, cara, até minha mulher me falou sobre isso, meu irmão. O que me travou um pouco na luta foi as quedas dele, né? Como ele tinha um nível muito rápido, muito alto, eu não conseguia ver as quedas. Eu tava com muito medo de ele brigar, caçar ele e ele me quedar. Aí ele ganhar a luta o quê? Me amarrando. Eu ia ter que Uhum. fazer uma força do caralho para levantar. Ele não ia me pegar, porque eu treinei pra caralho. Então ele não ia me pegar, mas eu ia ter que fazer muita força, fora o risco dele me amarrar ali, ficar me cortando. Eu ia perder a luta sem fazer nada, sabe? Sim. Mas, cara, eu acho que eu ainda fui muito respeitoso em termos da luta. Eu acho que era, por mais que eu tivesse com esse medo, eu era para ser um pouco mais agressivo ainda. E teve muitas vezes da luta que eu poderia ter quedado ele, porque ele Uhum. vinha muito displicente em hora. Ele vinha me chutar, tanto que teve uma hora que ele me chutou, que eu dei uma bomba na cara dele, que ele caiu. Ele vinha muito relaxado. Na cabeça dele, ele nunca sonhava que eu ia querer quedar ele, né? Uhum. E tanto que se eu tivesse feito isso, eu tinha quedado ele. Mas enfim, eu acho que faltou isso. E na revanche eu não quero ser assim. Você. Rola ó, a gente tem mania de síndrome de vira-lata, assim, né? Brasileiro, principalmente, né? E eu falo a gente Muito, porque eu sou brasileiro também. Rola um muito. deslumbrezinho, assim, você tá entrando lá e fala, caralho, Chris Weidman, porra. É a primeira vez que eu vou falar isso também depois da luta. Infelizmente eu senti isso, É cara. foda, né? Ele foi o único cara que eu senti isso na minha carreira. Caralho, Chris Tá Weidman. ligado? Tá? O cara que Quando eu nocauteou cheguei, o Anderson Silva. até fechar a luta, até eu ver ele, não, vou matar ele, caralho, tô pronto, vamos lá, vamos lá. Mas quando eu pesei que eu vi ele, não é que é medo, não. Longe disso. Uhum. Mas dá aquele caralho, é o Chris Weidman. Eu lembro o Marreta falando que eles tinham um cara, antes da luta dele com o John Jones, que eles tinham um cara parecido com o Jones na academia, que antes de começar o sparring, eles botavam esse cara, tipo, abaixava a luz, tocava a música que o John Jones usava pra entrar, e esse cara vinha meio que imitando o John Jones entrar assim, justamente pra não dar esse baque, esse deslumbre. E mesmo assim deu. Ele olha e fala Deu, assim, caralho, é o John Jones do outro lado ali. Igual você, tipo, porra, é o Chris Weidman, né, cara? O cara que nocauteou o Anderson. Caralho, esse cara tá na porque história, para né? mim, o ponto forte do Chris Weidman, que eu acho, foi pelo fato de ter nocauteado o Anderson Silva, no auge do Anderson Silva, e ter ganhado o Lioto, né? Então, assim, foi dois caras que ele ganhou que eu acho que nunca é Ah, é fácil lutar verdade. contra, sabe? Nunca é fácil lutar contra, e ele ganhou. Então, assim, o Chris Weidman é meu ídolo? Não. É meu espelho? Ixi, longe disso. Longe. Você gosta do estilo dele? Totalmente zero. O Chris Weidman não é referência para mim em nada, nem como homem, nem como lutador. Não é depois da luta, não. Eu tô falando de antes da luta com ele. O Chris Weidman, para mim, não... aliás, eu sempre torci para ele tomar um cacete, na verdade, né? Para apanhar, na verdade. Só que, cara,
Quando eu entrei no octógono que eu vi ele, falei, caralho, é o Chris Weidman. É foda, né? Tá ligado? É o Chris Weidman. O Edgar tá falando aqui que o Cormier falou que quando ele viu o Anderson Silva do outro lado do octógono fazendo posição de luta, falou que ali tremeu, só caiu a ficha dentro do octógono. E é verdade, né? E eu vi essa entrevista na época, que o Cormier falou, que ele falou isso aí. Ele, eu vou bater, qualquer um que eu vi, eu vou ganhar. Quando ele viu o Anderson da cocada, aquela posição do Aranha, aí ele falou assim, uau, foda, é o Anderson Silva. É, muito entendeu? Louco isso. Aí tem duas coisas, ou ela te trava, ou ela te cresce. Ela não me travou. Quando começou a luta, eu era feliz de estar ali. Uhum. Mas queira ou que não queira, você tem esse respeito que é perigoso ter na hora. É verdade, sabe? É verdade. E é automático, é no subconsciente, não é você que planeja. Eu vou respeitar o Chris Weidman, é porque realmente na cabeça, o subconsciente ali já dá aquele. Caralho, é ele. É foda. Sabe? Você não controla, né? Você não consegue controlar. A mente. O nosso maior inimigo é a mente, né, cara? Não tem. Amigo e inimigo, né? Melhor amigo e melhor inimigo. Maior inimigo. Como é que tá o seu contrato? Você falou do UFC, se me mandar embora, eu não vou ficar sem trabalhar. Como é que tá seu contrato? Tá contrato novo? Tá acabando? Eu tenho 3. Foram 6 lutas, né? Essa do Weidman foi a terceira? A terceira do contrato. Então tem 3 sobrando ainda. Tem 3 sobrando ainda, Graças a Deus, temos muito blindado pela frente, então. A gente torce muito, né, que o UFC... Eu já recebi mensagens de pessoas que trabalham no UFC, né? Uhum. Uma delas, não agora, na outra luta, aquele cara, o comentarista lá, sem ser o Joe e o outro. Ixi, qual? O carequinha baixinho. O John Anik? O narrador? Exato, ele mesmo. Ele sempre falou, cara, a gente do UFC gosta demais de ver você lutar, tal... O outro comentarista lá, o Paul, na entrevista, Paul, sei lá, Paul Felder. Ele falou bem assim, cara, eu amo ver você no seu dia bom, você é muito agressivo, a gente gosta do estilo. Assim, eu espero que o UFC inteiro veja desse jeito, né? Até uma vez quando eu peguei em Abu Dhabi, eu tava vazio lá, né? Depois da luta ali, porra, mal pra caralho, triste ali. Aí tava sentado no barzinho com eu, Bernardo e o Dida. E o Chechelby chegou, né? Uhum. Chegou pro bar, não pra ver a gente, né? Aí ele chegou, aí o Dida, quer estar com a gente? Ele, eu quero. Aí ficou lá conversando com a gente, né? Ele me viu de cabeça baixa ali, meu triste, olho cheio de lágrimas. Aí ele, meu amigo, não fique triste. A derrota faz parte, a gente gosta de você, deve ser. Você é agressivo. Continue treinando, cara. Você tem trabalho pela frente. É isso aí. O Chechelby é o que fecha a luta dos caras mais leves, né? Do 7-7, do 66. O seu é o Mick Maynard, né? O meu Mick. Então, assim, eu espero que eles vejam dessa forma. É óbvio que eles não podem me segurar lá só perder mais 2, 3 lutas. Não tem como, né? Mas não vai acontecer, vai acontecer. Começa aqui já, ó. Já começando aqui. Exatamente isso. Então, até que o empresário falou assim, blindado, cara, eu não tenho, de demissão, só se você quiser, porque é um medo que eu não tenho. Se tratando de você, a gente vai brigar agora, inclusive, eu vou precisar de você também. Eu acho que eu vou ter que mudar meu perfil para essa luta. Vamos ter que provocar o Chris Weidman, né? Provocar de jeito respeitoso, né? Sim, não, lógico. Eu não sou um lixo igual a ele, não, né? Lógico. Mas eu quero resolver essa luta. Então, assim, vamos ver se a gente começa a cutucar aí agora para a semana e a outra pedir a revanche e o Mick ver a parada, que a parada tá crescendo, não parou, e mandar essa revanche, né? Eu até falei, o Bernardo falou, o Bruno luta com ele aonde ele quiser de novo. Se for da Sírio, vamos lá de novo. Pode ser na casa dele. Eu só quero a oportunidade de o Bruno acabar essa luta. Vamos mandar uma mensagem pro Chris Weidman, então, que eu já vou fazer um corte e vou botar um Reels no Instagram pra gente já começar a Operação Revanche. Se o Chris Weidman tivesse sentado na tua frente agora, assim, se você tivesse 1 minuto pra falar pra ele o que você quisesse, o que você ia falar pro cara? Eu fui muito respeitoso com você, respeitei sua família, momento algum eu fui sujo com você. E você me tratou bem no octógono depois da luta, e depois você me falou muito mal de mim nas entrevistas, nos podcasts. Você não tem honra, você não respeita ninguém. Então a gente tem que terminar essa luta. Eu quero terminar essa luta. Dessa vez não vai ter respeito. Não quero que você pegue na minha mão mais. Não sou seu amigo. Aceita a revanche. Que
eu quero muito ganhar de você, eu quero muito desligar você, e eu vou ganhar de você na regra. Eu não preciso de lealdade, de golpe irregular. Se acontecer, não foi porque eu quis fazer, mas eu quero estar com você e manda o contrato, aceita a luta aí e vamos sair na porrada. Boa, muito legal. Irmão, eu vou deixar... Eu vou postar isso aí, hein? Você tem mais alguma coisa pra você falar? Você quer... Cobrimos tudo? Não, eu acho que o que tem pra falar é só... Continue trabalhando aí, jogue limpo, como você vem jogando. O mundo já está cheio de gente crítica, de pessoas que desejam o mal dos outros, cheio de frasezinha polêmica, cria aquelas figurinhas com uma fala tua para gerar polêmica. Você não precisa fazer isso para ter seu trabalho honesto, para você ganhar dinheiro, nem para você crescer na sua área. Faça o trabalho que a vida retribui, que você oferece, e logo, logo você vai estar me entrevistando com a vitória. E se seja o Cris Weidman, com outro cara, independente de quem vai estar na minha frente, que a gente faça a próxima entrevista agora com a vitória. E eu prefiro que seja depois de vitória, porque eu gosto de você e eu quero que você ganhe, mas não faz diferença tá vindo de vitória ou derrota. Eu gosto do Bruno e preferivelmente ganhando, porque eu sei que vai ser melhor pra você e que você vai estar mais feliz, mas pelo amor de Deus, o espaço é teu aqui, independente de vitória. A gente tem que estar junto na hora boa e na hora ruim, cara. Não tem essa. Piada seu boco dos dois rir, né? Exatamente. E você me deu um presente inesquecível pra mim até hoje, que minha mulher agradece. Que eu vou rapar os ovos, eu não fico com os ovos todos cortados. Caraca, é verdade. Muito bom. Ai, muito bom, muito bom. Eu vou rapar as bolas, eu não fico com os ovos cortados. Aquele armário enganchando os penteios, não. É coisa boa, velho. Manscaped, o negócio é bom, né? Ali os ovos agradecem. Tu vai, fez implante, ficou bonitão, cabeludo, aí vai na luta, raspa tudo. O que aconteceu? Meu sobrinho pediu. Meu sobrinho e meu irmão. Eles pediam pra rapar a cabeça. Aí eu fiz homenagem pra eles e rapei. Legal. Irado. Irmão, ó. Mas agora é só agora. Depois já era. Depois é trança e cabelo cair nos olhos. Ai, muito bom. Ó, vamos encerrando. Obrigado de novo pelo tempo. Curte as suas férias aí com a tua mulher, com a tua filha. E bora pro próximo, cara. Tamo junto. Valeu. Beijão, um abraço, viu? Aguenta aí, segura aí um pouquinho.